Sejam todos bem-vindos ao curso de Estatística Básica. Na aula 7, queremos trabalhar as medidas de dispersão. Medidas de dispersão são utilizadas para avaliar o grau de variabilidade ou dispersão dos valores em torno da média. Eu trouxe aqui um exemplo de duas séries. A série A, formada pelos elementos 30, 30 e 30. E a série B, formada pelos elementos 30, 30, 30, 35 e 25. Nós calculamos a média aritmética da série A, nós obtemos o valor 30. E na série B, também obtemos o valor 30. Então, portanto, a série A ela é mais homogênea. Todos os elementos são iguais à média. Enquanto que a série B ela tem uma certa dispersão. Então, nós podemos dizer que a média ela é mais representativa no conjunto de dados A do que na série B. Nós podemos trabalhar com as medidas de dispersão. A primeira dela é mais simples, é a amplitude total. É a diferença entre o maior e o menor valor observado. A amplitude total é igual ao x máximo da amostra menos x mínimo. Exemplo, para dados não agrupados, para a série 10, 12, 20, 22, 25, 33 e 38, note que já está em ordem crescente, a amplitude total é o valor máximo, 38, menos o valor mínimo, que é 10, que é igual a 28. Outro exemplo é para dados agrupados sem intervalo de classe. A amplitude total será o valor máximo da variável. Nesta situação, o valor máximo da variável é 2, menos o valor mínimo, que é 0. Então, a amplitude total é 2 menos 0, 2. Um novo exemplo é a amplitude total com intervalo de classe, uma tabela com intervalo de classe. A amplitude total será o limite superior da última classe da tabela, que é 165, menos o limite inferior da primeira classe, que é 150. Então, a amplitude total, 165 menos 150, 15 centímetros. Outra medida de dispersão é o desvio médio, utilizado quando se deseja medir a dispersão dos valores em relação à média. E ele é dado pela seguinte fórmula. O desvio médio é o somatório do módulo de xi da variável, xi menos x barra, que é a média, em módulo, vezes a frequência absoluta dividido por n. Então, note que, para nós encontrarmos o desvio médio, nós temos que, inicialmente, calcular a média aritmética do conjunto. Exemplo. A variável formada pelos elementos 5, 7, 8, 9, 11, com as seguintes frequências absolutas: 2, 3, 5, 4, 2. A soma das frequências absolutas, 16. Para nós calcularmos a média aritmética, como nós já vimos nas aulas anteriores, eu tenho que calcular o somatório de xi vezes fi. Então, 5 vezes 2, 10, 7 vezes 3, 21, 8 vezes 5, 40, 9 vezes 4, 36, 11 vezes 2, 22. A soma, 129. A média será 129, somatório de xi vezes fi, dividido por n, que é o somatório de fi. Então, a média desse conjunto de dados será 8,06. Continuando, para nós encontrarmos o desvio médio, nós temos que encontrar o módulo de xi menos a média vezes a frequência absoluta. Então, o módulo de xi menos a média será cada variável do conjunto de dados menos a média em módulo.
Então, 5 menos a média, 5 menos 8,06 é igual a 3,06 em módulo. Próxima variável, 7. 7 menos a média, 8,06 em módulo, é igual a 1,06. Próxima linha, 8 menos a média em módulo, 0,06. 9 menos a média em módulo, 0,94. E por último, 11 menos a média é igual a 2,94. E note que no numerador da fórmula do desvio médio, nós temos que pegar esse xi menos a média em módulo, que é o DI em módulo, vezes a sua frequência absoluta. Nós temos que pegar cada xi menos a média em módulo, que é o nosso DI, e multiplicar pela frequência absoluta. Então, 3,06 vezes 2, dá 6,12. 1,06 vezes 3, 3,18. 0,06 vezes 5, 0,30. 0,94 vezes 4, 3,76. E 2,94 vezes 2 é 5,88. A soma da última coluna, 19,24. Então, nós já temos o numerador para calcular o desvio médio, que é o somatório de xi menos x bar vezes a frequência absoluta. Esse somatório é 19,24 dividido por N. N é 16. Então, 19,24 dividido por 16, você vai encontrar um desvio médio desse conjunto de dados de 1,20. Outra medida de dispersão é a variância. Baseia-se nos desvios em torno da média aritmética, porém, a média aritmética dos quadrados dos desvios. Portanto, a variância é dada pela seguinte forma. Nós temos duas formas para calcular a variância. A variância populacional, quando nós temos dados da população, ela é dada por sigma ao quadrado igual ao somatório de xi menos x barra ao quadrado. Essa média aqui, x maiúsculo, é a média da população, vezes a frequência absoluta, dividido por n. N é o tamanho da população, N maiúsculo. Ou variância populacional é igual a 1 sobre N, que multiplica o somatório de xi ao quadrado vezes fi, menos somatório de xi vezes fi ao quadrado dividido por N. Neste caso, é quando nós temos dados populacionais. Para a variância amostral, quando nós temos um conjunto de dados, que é uma amostra da população, a variância dada por S ao quadrado vai ser igual ao somatório de xi menos a média aritmética ao quadrado vezes a frequência absoluta, que é o fi, dividido por n menos 1. N minúsculo é o tamanho da amostra ou número de elementos. A variância pode ser dada por 1 dividido por n menos 1, que multiplica o somatório xi ao quadrado vezes fi, menos somatório de xi vezes fi ao quadrado, dividido por n. Vamos aos nossos exemplos. Exemplo: determine a variância amostral da série 557778888999911 e aí nós montamos aqui uma tabela com a variável xi formada pelos elementos 5, 7, 8, 9 e 11 e a sua frequência absoluta. O 5 aparece duas vezes, o 7 três vezes, o 8 cinco vezes, 9 quatro vezes, 11 duas vezes. A soma da frequência absoluta é 16. Antes de nós
aplicarmos a fórmula da variância amostral, nós temos que construir mais duas colunas. A coluna xi vezes fi, que é cada variável vezes a sua frequência, 5 vezes 2, 10, 7 vezes 3, 21, 8 vezes 5, 40, 9 vezes 4, 36, 11 vezes 2, 22. A soma desta coluna, 129. E aí, nós podemos construir também a coluna xi ao quadrado vezes fi. Cada variável é elevada ao quadrado vezes a sua frequência. Então, 5 ao quadrado vezes 2, 50. 7 ao quadrado vezes 3. 8 ao quadrado vezes 5. 9 ao quadrado vezes 4. 11 ao quadrado vezes 2. Soma esses resultados, nós temos 1.033. Construída essas colunas, nós podemos calcular a variância amostral com a aplicação da fórmula vista no slide anterior. Então, a nossa variância amostral, o S2, vai ser igual a 1 dividido por n menos 1. Ora, o n é 16. Então, é 16 menos 1. E multiplica o somatório de xi ao quadrado vezes fi. É 1.083. Menos somatório de xi vezes fi ao quadrado. Somatório de xi vezes fi é 129. Então, nós temos 129 ao quadrado, dividido por n. n é 16. Fazendo esses cálculos, você vai encontrar o valor de 2,86 como a variância amostral desse conjunto de dados. Nós podemos também aplicar essa fórmula para calcular a variância amostral para dados agrupados em intervalo de classe. Outra medida de dispersão é o desvio padrão, definido como a raiz quadrada da variância. Então, é muito simples. O desvio padrão, sigma, é igual à raiz quadrada da variância, raiz quadrada de sigma ao quadrado. No caso, quando nós queremos calcular o desvio padrão populacional. O desvio padrão, a amostra, S, vai ser igual à raiz quadrada da variância amostral, raiz quadrada de S ao quadrado. Lembre-se que uma coisa, que sigma ao quadrado é a variância populacional e S ao quadrado é a variância amostral. Exemplo, sendo a variância amostral de 2,86. Logo, o desvio padrão, o S amostral, é igual à raiz quadrada de 8,86, que é igual a 1,69. Resumindo, esse conjunto de dados que nós trabalhamos até aqui, a distribuição possui média 8,06, isto é, os valores estão em torno de 8,06 e o seu grau de concentração é de 1,2, medido pelo desvio médio, e de 1,69, medido pelo desvio padrão. Outra medida de dispersão é o coeficiente de variação. É uma medida de dispersão útil para a comparação em termos relativos do grau de concentração em torno da média de séries distintas. E ele é dado pela seguinte fórmula: o coeficiente de variação é dado pelo desvio padrão populacional dividido pela média populacional vezes 100, quando nós estamos trabalhando com uma população. Ou o coeficiente de variação é dado por desvio amostral, S, dividido pela média amostral, vezes 100, quando nós estamos trabalhando com amostra.
Note que o coeficiente de variação ele é expresso em porcentagem. Numa empresa agropecuária, o salário médio dos homens é de R$ 3.000, com desvio padrão de R$ 1.000. E o das mulheres é, em média, de R$ 3.000, com desvio padrão de 800. Determine, então, o coeficiente de variação dessas duas amostras. Para os homens, o coeficiente de variação é igual ao desvio padrão da amostra, S, dividido pela média salarial, vezes 100. Então, o desvio padrão, 1.000, dividido pela média salarial, 3.000 vezes 100. Então, o coeficiente de variação para o sexo masculino é, em percentagem, 33,33%. Para as mulheres, o coeficiente de variação será 800, que é o desvio padrão das mulheres, dividido pela média salarial, que é 3.000, vezes 100, 26,63. O que se pode concluir? Conclui-se que o salário dos homens apresentam maior dispersão relativa que os das mulheres. Nós vamos apresentar na aula de hoje também as medidas de assimetria. Quando nós temos uma variável no qual a média é igual à mediana, é igual à moda, as três medidas coincidem, são exatamente iguais, a variável terá uma curva simétrica, no qual o lado direito da curva, como vocês estão vendo aqui, é exatamente igual ao lado esquerdo. É uma curva parecida como um sino. Quando uma variável apresenta uma distribuição no qual a moda é menor do que a mediana e a mediana é menor do que a média, nós temos uma curva assimétrica positiva. Note que o lado direito desta curva é maior do que o lado esquerdo. Quando nós temos a situação de uma variável no qual a média é menor do que a mediana, e a mediana é menor do que a moda, nós temos uma curva assimétrica negativa. Note que o lado esquerdo deste gráfico é maior do que o lado direito. É muito fácil determinar os coeficientes de assimetria. Existem várias fórmulas, eu trouxe aqui para vocês duas fórmulas que eu acho importantes. É o primeiro coeficiente de Pearson, dado por AS, né, que é o coeficiente de Pearson, igual à média aritmética menos a moda dividido pelo desvio padrão, no caso, nós estivermos trabalhando com população, ou AS igual a média menos a moda dividido pelo desvio padrão da amostra. O segundo coeficiente de Pearson, que é dado por quartil 1 mais o quartil 3 menos duas vezes a mediana dividido por o quartil 3 menos o quartil 1. Se o AS é igual a zero, nós temos uma situação que a distribuição é simétrica. Quando o AS é maior do que zero, diz-se que a distribuição é assimétrica positiva, à direita. E se o AS for menor do que zero, nós temos a distribuição assimétrica negativa, à esquerda. Exemplo, como é que a média de uma determinada variável seja 66,87. A moda é igual a 41,429. E a variância seja 1.021,62. E o desvio padrão seja igual a 31,96. O primeiro quartil, 40. E o terceiro quartil, 90. E a mediana, 50. Então, o coeficiente de assimetria é igual
A média, que é 66,875, menos a moda, 41.429, dividido pelo desvio amostral, 31,96. Então, o coeficiente de assimetria, neste caso, seria 0,796. Esse aqui é o primeiro coeficiente de Pearson. O segundo coeficiente de Pearson vai ser o primeiro quartil, 40, mais o terceiro quartil, 90, menos 2 vezes a mediana, 2 vezes 50, dividido pelo terceiro quartil, 90, menos o primeiro quartil, 40. Esse segundo coeficiente de Pearson dá 0,6. Conclusão, nos dois coeficientes de Pearson, no primeiro e no segundo, a medida de simetria foi maior do que zero. Portanto, nós temos uma distribuição assimétrica positiva. Outra medida que nós vamos trazer da aula de hoje é a curtose. A curtose é o grau de achatamento de uma distribuição em relação a uma distribuição padrão, e nós vamos trabalhar ela nas próximas aulas. Então, olha o formato dessa curva. Se a variável tiver este formato, à esquerda do vídeo, ela é denominada leptocúrtica. Se ela tiver esta configuração, o gráfico que está no meio do vídeo, ela é denominada de platicúrtica. E se ela tiver esse formato do lado direito do vídeo, ela é chamada de mesocúrtica. Muito simples, nós encontramos essas medidas é através da seguinte fórmula. O grau de curtose é dada por o quartil 3 menos o quartil 1, dividido por 2 vezes o percentil 90 menos o percentil 10. Se K é igual a 0,263, nós temos o caso de uma curva mesocúrtica. Se K é menor do que 0,263, trata-se de um caso de uma curva leptocúrtica. Se K é maior que 0,263, trata-se de um caso de uma variável que tem uma curva plática. Exemplo. Sabemos que a distribuição apresenta a seguinte medida. Primeiro quartil, 24,4. Terceiro quartil, 41,2. Percentil 10, 20,2. Percentil 90, 49,5. Portanto, o coeficiente de curtose será terceiro quartil, 41,2, menos primeiro quartil, 24,4, dividido por 2 vezes P90, 49,5, menos P10, 20,2. Fazendo esses cálculos, você vai encontrar 0,287. Note, 0,287 é maior do que 0,263. Portanto, a nossa variável tem uma distribuição platicúrtica em relação à distribuição normal. A distribuição normal nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Concluímos então a nossa aula 7. Na próxima aula nós vamos continuar o curso. Se você gostou desta aula, dê o like e nos ajuda.